Quem está governando a sua vida? Parece uma pergunta um pouquinho indiscreta, mas eu quero começar essa reflexão com você sobre onde eu estou colocando o centro da minha vida. O que eu tenho tratado como o mais importante na minha vida. Estamos lendo o capítulo de número 24 do livro de Josué. Chegamos ao final deste livro. Se você conseguiu ler capítulo a capítulo, me diga o que mudou na sua vida, o que você aprendeu. Porque não basta aprender, precisamos transformar aprendizado em prática, atitude, ação. E o livro de Josué é um livro histórico, é palavra de Deus, está na Bíblia e é palavra de Deus. No capítulo 24, Josué está fazendo um breve resumo histórico a respeito do poder de Deus na vida do povo de Israel. Ele começa lá em Abraão, quando Abraão é convidado a ser pai de uma grande nação. E agora essa grande nação é real. Ele teve o privilégio de liderar essa grande nação, mas o povo não pode esquecer de onde veio e para onde estão indo. É importante avaliarmos a nossa história, de onde viemos e para onde pretendemos ir, onde pretendemos chegar. No capítulo 24, no versos 2 e 3, Josué diz assim: há muito tempo, os antepassados de vocês viviam no outro lado do rio Eufrate e adoravam outros deuses. Terá, um desses antepassados, era pai de Abraão e de Naor. Porém, eu tirei Abraão da terra em que está do outro lado do Eufrate. E mais à frente, o livro de Josué vai mostrar que Abraão andou por toda aquela terra de Canaã, porque Deus disse: essa terra será da sua descendência, aqui vocês me adorarão, aqui vocês criarão os filhos de vocês, aqui nessa terra vocês vão usufruir do melhor. E o melhor, talvez eles não soubessem naquele momento, o melhor é andarmos na presença de Deus, é caminharmos com o Senhor. A história da salvação começa quando Deus diz a Abraão: sê tu uma bênção, abençoe todas as famílias da terra. Jesus, o Cristo, é da descendência de Abraão. Quando a gente vai caminhando na história, eu me emociono em ver como Deus chama pessoas, convida pessoas a se juntar com Ele na sua obra, na sua missão. Josué então conduziu o povo à terra prometida. Josué viu o Jordão se abrir, as muralhas de Jericó cair. E quando eu vou para a história de Jericó, eu fico tentando imaginar a obediência incondicional ao Senhor nosso Deus. Você conseguiria andar 6 dias seguidos em volta da muralha de Jericó em silêncio? Pensa nisso. Era uma viagem grande, era uma volta enorme. E você tinha que estar em silêncio, para que no último dia você gritasse, quando as trombetas soassem: glória a Deus, Deus seja louvado, exaltado seja o Senhor. E as muralhas vieram ao chão, vieram abaixo. Foi Deus quem abriu o Jordão. Foi Deus quem derrubou as muralhas de Jericó. Foi Deus que derrotou os inimigos que apareceram pela frente do povo dele. Foi Deus que cumpriu a sua promessa. O livro de Josué não é uma história de um grande líder. É a história de um grande Deus, fiel nas suas promessas, que convida pessoas a se juntar com ele para cumprir a missão. Josué, então, está no finalzinho da vida dele, se preparando para deixar esse mundo. Mas ele disse: eu não posso deixar esse mundo de qualquer maneira. Eu tenho que dar conselhos, eu tenho que dar orientações, eu tenho que mostrar o porquê estamos aqui. E no verso 14, Josué diz assim: portanto, agora, temam a Deus, o Senhor, sejam meus servos sinceros e fiéis. E no verso 15,
Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidem hoje a quem vão servir. Porém, eu e a minha casa serviremos a Deus, o Senhor. Eu aprendo com Josué que ele liderava a sua família, ele liderava a sua casa, ele liderava o seu clã. E ele podia dar esse testemunho. Deus não quer que ninguém faça nada para ele, obrigado. Nós temos o direito de fazer escolhas. E ali, mais uma vez, o povo é colocado diante de dois caminhos, duas rotas. Escolham se querem servir ao Senhor ou se querem voltar para o passado e servirem aos deuses dos seus antepassados. Hoje, nós vivemos num mundo cheio de idolatria. A idolatria do dinheiro, do trabalho, a idolatria, muitas vezes, da aparência física, pessoal, da autoimagem. Porque idolatria é qualquer coisa que tome o lugar de Deus, o Deus eterno, o Deus todo-poderoso na nossa vida. Vivemos a idolatria do eu posso, quando na realidade é com Deus eu posso. Faltou a frase com Deus antes. Então, tome posse daquilo que Deus quer de propósito para a sua vida. Mas não deixe Deus de lado. Deixe Ele à frente da sua caminhada. E como o povo de Israel, como Josué, você poderá, no final, deixar um belíssimo legado, um legado de história, um legado de obediência, um legado de submissão às ordens do Senhor. E ao finalizar este livro, no versículo 31 de Josué 24, a palavra do Senhor diz que o povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. Que final de jornada linda, que final de jornada maravilhosa. Que final de jornada você está preparando para a sua vida? Afinal de contas, nós temos o direito de fazermos as nossas escolhas, mas não tem coisa melhor do que escolhermos servir ao Senhor. Que você possa, como servo do Senhor, como filho de Deus, como alguém que entregou a sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, fazer a mesma declaração que Josué fez num mundo conturbado como o de hoje. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quando eu digo eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é porque eu vou trabalhar para isso. Eu vou investir nisso, porque o meu sonho é deixar um legado de salvação, um legado de amor, um legado de obediência ao Senhor. Que Deus abençoe o seu dia.